E aí, pessoalzinho? Muito bom dia, galerinha! Primos e primas, muito bom dia, vamos entrando, vamos começar daqui a um minutinho e meio mais ou menos, certo? Hoje é o último capítulo da introdução, olha que maluco isso daqui, último capítulo da introdução. Muito bom dia a todo mundo, chama todo mundo nos grupos de WhatsApp de vocês, os grupos que vocês têm criado aqui para o desafio, para acompanhar junto. Vai no grupo, chama a galera, acorda geral, clica aqui no aviãozinho, manda para 10 pessoas, a cada 10 pessoas que você manda uma mãozinha dessa para mim, vamos disseminar essa mensagem, só trazer gente boa para esse ambiente que a gente está criando aqui, tá? Vamos que vamos! E esse bonezão aqui? E a Josones? Karina, Mieko, Guto, Wanderson. Vem chegando, gente, que hoje é quinta-feira. Olha lá. Assim ficou legal, né? Assim ficou legal, hein? Ó. Hihi. Bonezão do primo. Vai chegando, quando terminar a música a gente começa. Muito bom, galera, muito bom. Olha só, quem aqui achou difícil acordar hoje? Manda aí. Eu achei difícil acordar hoje. Quem achou fácil acordar hoje? Manda aí. Eu achei fácil acordar hoje. Ó, o Iago falou assim, a etiqueta deu todo um estilo, primo. Eu achei também. Quem aí achou fácil e quem achou difícil acordar hoje? Manda nos comentários que a gente vai começar aqui, mas antes, vamos que vamos mandar bom dia aqui, amor. Bom dia. Bom dia, Tarantas. Tá sempre... Olha isso daqui, ó, querendo subir. É uma pestinha. Mijou na cama inteira ontem, vai vendo. Ó, pra mim hoje foi fácil, pra mim hoje foi difícil. Olha, a maioria das pessoas falou que foi fácil. Muito bom. Sinal que tá na hora de a gente fazer então 1 hora mais cedo, né, amor? Vamos jogar, se tá fácil, vamos para mais cedo, né? Vamos para 4 da manhã, vamos para 3 da manhã. Se bem que eu já sei que tem alguns estados aí que tem 1 hora de fuso, então a galera tem que acordar às 3h50, 3h40 para assistir a live que começa às 4h06 aí na sua cidade, né? Muito doido. Mas olha só, bom sinal, tá? Bom sinal para quem diz que tá fácil, significa que já tá entrando na rotina. Mostra que, mesmo quem não tinha o hábito, porque muitos de vocês não tinham esse hábito, mesmo vocês que não tinham hábito, conseguem criar um hábito novo se vocês quiserem. E geralmente você, para criar esse hábito, você começa por um processo de incômodo, né? Então primeiro você sente um baita incômodo, é muito difícil, depois fica fácil. E para quem está achando difícil, o que é o legal? Mesmo sendo difícil, vocês fizeram isso. Mesmo sendo difícil, vocês estão aqui de manhã comigo. E o que acontece, né? A gente geralmente começa a live
Aí começa lá, 10 mil pessoas, aí a galera vai acordando, né? A galera deve pôr um snooze, sei lá. Aí vai acordando, aí 15 mil pessoas, 20 mil, 25 mil, 30 mil, a gente tá agora com 33 mil, daqui a pouco a gente bate 40 mil pessoas, né? Porque a galera vai acordando e tal, e assim, por mais que seja bom, parte do processo elas acordarem, é melhor que elas não acordarem, né? Para acompanhar o conteúdo, o ponto é, elas não estão cumprindo com o combinado, né? Vocês estão cumprindo com o combinado, tá bom? Então, isso daqui é de tirar o chapéu, parabéns, ok? Olha, hoje vocês têm que entender o seguinte, a gente está falando sobre o livro dos provérbios, né? O livro dos provérbios, que é o livro que contém, na verdade é o melhor livro de mindset que eu já li, esse que é o negócio, né? É o livro de mindset para mim, de uma forma com um tom de brincadeira, né? Não é desmerecendo, porque realmente é uma coisa incrível, essa sabedoria é incrível, eu nunca vi tanta sabedoria acumulada num livro, tá? Eu já li muita coisa boa inclusive, só que como que é distribuído esse livro? Ele do capítulo 1 ao 9 é só a introdução, gente. Então você imagina que hoje a gente está no dia 9, no capítulo 9, tá? E estando no dia 9, hoje é o último dia da introdução, cara. Olha quanto conteúdo já passou do dia 1 ao dia 9. Só para te dar uma recapitulada, porque amanhã começa o conteúdo, digamos, um pouco mais prático. Até agora foi só introdução. E olha quanta coisa já mudou, né? Então, olha só para você ter uma noção. Ó, a gente pôs as páginas novas ontem. Olha como tá ficando legal. O que é isso daqui, ó? E aí, a Mieko caprichou muito nessas últimas 2 páginas. Muito, muito, muito. Olha que legal isso aqui, ó. Ó, incrível, né? E aí você tem essa outra página, que ela também caprichou demais. Então, todo esse conhecimento acumulado aqui, eles são de 9 páginas, gente. São de 9 dias que são só da introdução. Então, você imagina o que começa amanhã, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje é quinta, né? Quem vai estar comigo aqui, e não comigo, né? Com a gente, no sábado e no domingo também. Escreve assim, eu vou. Só para eu sentir essa galera. Sabe por quê? Porque é bom a gente se comprometer antes, agora já, do que chegar no dia do problema e a gente fazer cagada. Eu vou contar uma história do mercado financeiro que tem a ver com compromisso, tá? Com compromisso e com metodologia e com estratégia. Eu estava na crise e eu sempre tive a mentalidade de, poxa, se eu acredito num ativo, numa ação, por exemplo, e ela cai de preço, mas o seu valor não diminui, eu não tenho por que não comprar mais disso, né? Aí, galera, tamo junto, ó, soquinho para todo mundo aí. Manda um soquinho aí. Soquinho, tamo junto. Então, eu não tenho por que não comprar um ativo que diminui de preço, mas não de valor. O que eu sempre preciso analisar foi só o preço que diminuiu ou o valor também? E no caso das ações, geralmente o preço. Ou na crise, por mais que o valor diminua, o preço diminui muito mais que o valor. O que eu fiz? Eu já tinha a mentalidade de comprar isso daí. Só que quando você está passando pelo furacão, né? Quando você está no meio do furacão, você tem medo, né? Você sente medo, é natural. É natural que na crise você tenha medo de comprar, mesmo estando com preço 50% abaixo, 70% abaixo, você fica com muito medo, né? Mas a melhor forma de você se preparar para isso é ter uma metodologia para executar. Porque quando você tem uma metodologia para executar, você só executa o que já estava combinado. Então você vai lá e você executa. A bolsa caiu, você não vai refletir muito sobre isso. Você já está preparado para isso. Por que você vai mudar agora? Você vai lá e você compra, né? Quando a gente estava falando de sábado e domingo, o ponto é esse. Se você não combinou com você mesmo que sábado e domingo você vai acordar, no sábado e domingo você vai pegar, vai tocar o despertador e você vai falar, puta, hoje eu não vou. E acontece uma coisa, não sei se acontece com vocês. Sabe que quando você tem que fazer alguma coisa, você acorda, bate o despertador e você começa a se justificar. Então, mentalmente você dá umas justificativas, nada a ver, umas coisas que não fazem o mínimo sentido, mas quando você está dormindo parece que faz sentido. Aí depois você acorda e fala, puta, eu devia ter acordado. Então já aconteceu aqui em casa, a Cá, ela ia malhar, eu falei, tio, vamos malhar. Eu falei, não amor, hoje não sei. Aí você justifica, né?
Aí de repente passa um tempo, eu falo, meu Deus, eu devia ter ido malhar. Por cá volta e já deu tudo certo, né? Então, não sei se já aconteceu com vocês, mas não justifiquem, tá? Se preparem previamente, porque se você estiver preparado, é só executar. O que é preparado? É eu vou acordar sábado e domingo, eu vou acordar todos os dias, né? Isso que é importante, tá? Fez sentido essa reflexione? Me conta aí. Vamos nessa então. A frase do dia, primos. A frase do dia, e daqui a pouco eu vou tirar os comentários, tá? A frase do dia é: o erro é a instrução dos bem-sucedidos e a desculpa dos fracassados. Nossa, forte essa, né? O erro é a instrução dos bem-sucedidos e a desculpa dos fracassados. Por quê? Porque você vê que no final das contas, tudo segue alguns princípios semelhantes, né? Tudo. Mas tudo segue alguns princípios semelhantes por um motivo, tá bom? Então, é importante você entender o conceito dessa frase, tá bom? O erro é a instrução dos bem-sucedidos. O que significa isso? Que o erro faz parte do processo e o bem-sucedido ele aprende com isso. É por isso que ele vira bem-sucedido. É tipo aquela pessoa que liga uma vez, toma não, aí liga de novo, aí toma não. Aí liga de novo, toma não, e vai melhorando até que ela consegue um sim. É óbvio, né? Aliás, sempre que eu abro uma caixinha de perguntas no Instagram, tem sempre alguém que fala assim, ó: ai, Thiago, você nunca me responde, eu não vou mais fazer pergunta na caixinha do Instagram, não vou mais fazer pergunta. Eu olho para aquilo, eu falo, velho, na boa, sério. Eu penso, será que eu devo responder essa pessoa? E aí eu falo, não, eu vou responder, porque pode ser um aprendizado para muita gente que está acompanhando meus stories, por exemplo. Aí eu sempre falo uma coisa parecida. Então eu penso, poxa, quando eu fazia ligações, eu fazia 100 ligações por dia quando eu era assessor de investimentos, eu recebia não toda hora para receber um sim, né? Eu fiquei um ano ganhando nada praticamente, para depois disso ganhar um pouquinho, para ir depois as coisas darem certo. Eu fiz trocentas mil ligações até receber um sim de um cliente grande. E aí a pessoa, ela tem uma super dúvida, a dúvida da vida dela. Meu Deus, se você responder, minha vida vai mudar. E aí responde 2, 3 vezes, depois fala, não vou mais perguntar, você nunca responde. Para, velho, para. Entendeu? Não é assim, não é assim. Você tem que fazer até conseguir, não fazer para ver se rola, né? Para ver se dá certo. Então isso aqui é um primeiro insight aqui. E o erro, ele é a desculpa dos fracassados, né? É a desculpa dos fracassados. Então, o que o meu time já absorveu muito bem? O meu time, quando erra, ele não justifica, a maioria das vezes, tá? Porque a gente é humano, mas a maioria das vezes, eles não ficam justificando o erro. Por quê? Porque eles começaram a justificar o erro, e aí começaram, eu tava com o Kaique, né? Aí, o Kaique, você não editou o vídeo? Não, Tigas, é que a gente demorou muito para gravar, não sei o que. Ela falou, velho, você não editou o vídeo? Não, velho, é porque deu pau no áudio. Não, velho, é porque a gente teve que fazer outra coisa. Chega uma hora que hoje ele fala assim, desculpa, deu merda, sorry, desculpa, mas eu vou resolver assim, assim, assim. É assim que a gente fez para resolver, tá? A gente aprendeu, junto como time, a assumir o erro e resolver o erro, ao invés de a gente ficar justificando tudo. Por isso que o erro é a desculpa do fracassado. Se você só ficar dando desculpa, velho, você só vai justificar uma cagada que você fez, tá bom? E aí vamos então para o primeiro insight que eu tiro do livro dos Provérbios aqui. Mas antes, o que eu quero dizer para vocês? Estudando Provérbios um pouco mais a fundo, o que eu comecei a entender? A gente tem que entender que Provérbios não é uma profecia. Provérbios não é uma garantia de nada. Não é uma garantia de nada, tá? Então, quando a gente fala de todos os princípios, de todas as regras do jogo, a gente não tem que cair no conto de achar que se eu fizer tudo isso, eu tenho certeza que eu vou ter resultado. Se eu for mal, eu tenho certeza que vai dar problema. Não, não é. Por quê? Porque o mundo, ele tem muita injustiça nele. E existe a regra e existe a exceção. A regra é, se você fizer isso, vai acontecer isso. A exceção é, se você não fizer isso, pode acontecer isso. Então, o que a gente precisa entender e aceitar? Tem muita gente que não segue as regras do jogo e tem resultado. E tem muita gente que desrespeita as regras do jogo e tem resultado.
tá? Aliás, peraí, tem gente que desrespeita as regras e tem resultado, e tem gente que respeita as regras e não tem resultado, tá? Então isso é exceção, beleza? Eu já tiro os comentários, ainda não, já eu tiro. Então o que eu tiro disso? Eu tiro disso que os provérbios, eles falam das regras, não falam das exceções, entendeu? A gente fala das regras e não das exceções. Por exemplo, se eu comer errado, eu vou engordar, beleza? O Gui do meu time, ele é muito magro. O Gui é muito magro, não é, amor? Ele é muito magro. Tá, dá uma invejinha. Então, o Gui, se ele comer errado, ele não vai engordar. Ele é exceção. Entendeu? Quem aqui, me fala uma coisa. Quem aqui pode comer quanto quiser e continuar magro? E quem aqui precisa se preocupar com a dieta para se manter no shape, digamos assim? Quem aqui se identifica? Porque se eu como uma coisa errada, eu engordo, né? Agora, cara, o Gui não. Então o Gui é a exceção dessa regra de você comer mais e você engorda. Ó, pessoal, a K também é magra. A K também é magra. A K é a exceção aqui também. Então assim, existem as exceções, mas de 50 amigos, tem tipo 1 ou 2 que são assim. O resto não. Então qual que é a regra? Se você comer demais, vai engordar. Quando a gente fala de investir, mesma coisa. Quando a gente fala de negócio, mesma coisa. Então, quando eu falo sobre... Olha o Cleomar, dieta, velho, eu vejo ali. Então, quando a gente fala assim, eu não posso fazer o mal às pessoas. Aí você vê alguém que faz mal e essa pessoa, ela, de alguma forma, atinge algum sucesso. Você fala, isso não é justo. Entenda que, se você seguir as regras do jogo, você vai aumentar a sua chance de ter resultado. É isso que a gente está dizendo. Você vai aumentar as suas chances. Não é que você vai garantir. Beleza? Então, primeiro insight aqui. Eu separei um trecho de um trecho, beleza? Um trecho de um trecho. Deixa eu tirar aqui os comentários. Separei um trecho de um trecho. O trecho é o seguinte, ó. Venham todos os inexperientes. E aí depois, deixem a insensatez e vocês terão a vida, tá? O que tem de importante nisso, ó? Venham todos, a sabedoria está dizendo, venham todos os inexperientes. Aí ela fala algumas coisas, deixem a insensatez e vocês terão a vida. Como que eu interpreto isso matematicamente falando? Especialmente essa última parte, esse último trecho aqui, ó. E vocês terão a vida. Você sabia que dinheiro compra vida e tempo? Dinheiro compra vida e tempo. Como? Vou usar um exemplo muito simples para vocês. Mas antes, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabem o que é... Não é se vocês já ouviram falar, tá? Me diz se vocês sabem o que é Tesouro, se vocês sabem o que é taxa Selic e o que é CDI, tá? Me diz se vocês sabem o que é taxa Selic e CDI. E eu vou explicar o porquê vocês terão vida, se vocês deixarem esse sensatez de lado, tá? A taxa Selic, ela é a taxa básica de juros, tá? Ela é a taxa básica de juros. O CDI, ele é sempre um pouquinho abaixo da Selic, né? Então, hoje a Selic está em 2,25, beleza? Então você tem lá 2,25. O CDI ele está um pouco abaixo da Selic, ele está em 2,15. Então quando você vê no Jornal Nacional, quando você vê alguém, ou quando você vê eu fazer um vídeo falando a taxa Selic baixou, a taxa de juros baixou, a taxa básica subiu, eu estou falando da Selic. Por que ela é importante? Porque a economia toda utiliza a taxa Selic de alguma forma, tá? Os investimentos de renda fixa, geralmente eles são atrelados ao CDI, que é atrelado à Selic. Não precisa saber de onde veio, o porquê, só entenda que, se o Selic é 2,25, o CDI é 2,15. Tiago, você está falando de número aqui? Calma, você vai entender, filosoficamente vai fazer sentido. Logo, se o CDI é 2,15, se você investe numa aplicação que te paga 100% do CDI, você vai receber 100% de 2,15, certo? Então você vai receber 2,15% ao ano. Vamos supor que o CDI está em 10% ao ano. Se você investe numa aplicação que te rende 100% do CDI, você vai ganhar 100% ao ano. Aí se o CDI desce para 5%, você vai ganhar 5% ao ano. Tá? Esse é o conceito. Beleza, então vamos lá. Esse é o CDI. O que é inflação? Inflação é, eu peguei aqui essa caneta e eu comprei essa caneta, tá? Essa caneta aqui, ela estava custando R$10. No final do ano que vem, ela vai estar custando R$10,50. No final do outro ano, vai estar custando R$11. O
que é isso? Isso daqui significa que o preço dela está subindo. Que o preço dela está subindo, tá? Deixa eu tirar aqui os comentários para vocês focarem bem no que eu estou falando. Significa que o preço dela está subindo. E de uma forma geral, os preços das coisas na economia costumam subir. Isso aqui é inflação. Se todos os preços subirem na média 5%, a inflação foi de 5%. Por que isso é importante? Porque se o meu salário subiu 5%, mas a inflação foi 5%, quanto que eu ganhei aqui? Eu não ganhei nada. Porque se os preços subiram 5% e meu salário subiu 5%, eu não ganhei nada. Entende? Esse é o conceito. Agora, por que a gente consegue, de fato, ter mais vida se a gente deixar de ser insensato? Por causa desse exemplo que eu vou te passar agora. Ó. Se você quiser anotar, se o pessoal quiser ajudar nos comentários a consolidar o que eu vou dizer agora, tá? Ó, vamos pegar esse exemplo. CDI, 2,15%, tá? Inflação, 1,53%. Essa é a inflação que está prevista para esse ano. Tá bom? Se a gente tirar o imposto do lucro do CDI, ao invés de ganhar 2,15%, a gente vai ganhar mais ou menos 1,82%. Se o meu rendimento é 1,82%, mas só importa o meu rendimento acima da inflação, então é 1,82% menos 1,53%. Quanto que eu ganho aqui? Eu ganho 0,29%. Esse é o meu rendimento nesse caso, tá? Por quê? Não precisa se ater ao técnico aqui. Você só precisa se ater a quando eu tenho um rendimento, eu preciso tirar a inflação disso daqui. Só importa o que eu ganho depois da inflação. Agora, se só o que importa é o que vem depois da inflação, então eu estou com 0,29% de rendimento, tá bom? Se eu for uma pessoa sensata, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, vou aprender a investir e vou investir de fato. Porque eu vejo gente que não estuda para investir melhor e eu vejo gente que estuda, mas fica com medo de começar a investir. Então você tem essas duas pessoas, ambas são insensatas, tá? Então, se esse rendimento real aqui é de 0,29%, vamos pegar um outro exemplo. Se eu estudar e eu investir um pouquinho melhor, e eu investir, por exemplo, numa aplicação que me pague 130% do CDI, eu estou falando de renda fixa aqui, eu vou ter um rendimento um pouquinho maior. Só que não é tão maior assim. Eu vou ter um rendimento de 2,23%. Então no CDI eu tinha um rendimento de 1,82%. Então escreve aqui para mim nos comentários 1,82 contra 2,23. Tá? 1,82 x 2,23. Essa é a diferença de rentabilidade, beleza? Mas se eu tivesse essa diferença de rentabilidade, o que isso daqui tem a ver com ser sensato e ganhar vida? Tem a ver com o seguinte: se eu tiver uma rentabilidade de 2,23% e a inflação for a mesma, e eu consigo aplicar nessa taxa tendo mais conhecimento, eu vou ter um rendimento de 2,23% menos 1,53%. Então eu vou ter um rendimento de 0,70%. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para ilustrar melhor. Olha só. Vamos lá. Ó. CDI 1,82, beleza? 1,82. Então eu tive esse rendimento de 1,82. A inflação foi 1,53. Quanto que sobrou? Sobrou 0,29% aqui, foi o que eu ganhei. Se eu aplicar a 130% do CDI, eu vou pegar aqui, ó, 130% de 2,15, que vai dar 2,79%. Se você tirar o imposto, vai sobrar 2,23%. Se eu tirar a inflação, que é 1,53, eu vou ganhar 0,7%. Por que tempo é vida? Porque a cada 1 ano aplicando assim, eu preciso de 2 anos aplicando para ter uma rentabilidade próxima dessa. Significa que, se eu investir 1 ano, tá? Se eu investir 1 ano aqui, eu vou economizar mais 1 ano de vida. Então, 10 anos investindo aqui, eu vou economizar mais 10 anos de vida. Porque eu precisaria de 20 anos aqui para ter a rentabilidade que eu teria só em 10 anos aqui, tá? Tiago, mas é muito pouco rendimento e tal. Gente, para de ser precoce, calma aí, eu tô explicando o conceito. Minha carteira rendeu
100% no ano passado. Esquece isso. Para de viajar. Eu estou falando aqui de conceito filosófico, tá? E é por isso que o sensato, ele ganha vida. Ele tem mais vida, porque ele economiza tempo. Então, poxa, se eu invisto corretamente, eu ganho tempo de vida. Esse é o conceito. Essa é a mensagem que eu quero passar nessa primeira parte. Deixem a insensatez e vocês terão vida. Agora, se eu mostrei para vocês esse sentido de que se você investir melhor, você ganha vida, você ganha tempo de vida. Imagina se você investir, ao invés de a 0,7% depois da inflação, você investir a, sei lá, a 10% depois da inflação. Significa que a cada um ano investindo aqui, você precisaria de 10... Você precisaria de 30 anos investindo de outro jeito. Você entendeu? Se eu tiver um rendimento de 10% acima da inflação, eu vou ter equivalente a 30 anos, mais ou menos, aplicando de uma forma ignorante. Vocês entenderam agora? É por isso que eu estou falando que se você for sensato, você ganha vida. Tá bom? Você ganha vida. Isso que é o ponto que eu quero passar para vocês, tá? Segundo insight. Em resumo estuda para você investir melhor. Se você investir melhor, você vai enriquecer mais rápido, vai ter mais prosperidade, seu dinheiro vai trabalhar por você, você vai ter mais liberdade, vai ter mais tempo trabalhando a seu favor e não contra. Essa é a mensagem, beleza? E tempo é vida. Você vai ganhar vida se você investir corretamente. É isso. Segunda coisa, Espera só um minutinho. Segunda coisa, eu tenho uma mensagem importante para vocês. Ontem eu fui no Allianz Parque, esgotou, tá? Esgotou, acabou. Foi muito legal, estou preparando um evento para quem vai no dia 16, estamos juntos. Mas eu tenho um outro convite para vocês, tá? Isso aqui é de graça, tá? Vai rolar Expert esse ano, que é o evento mais top, assim, que reúne as maiores celebridades de finanças. Esse ano aqui vai o Ray Dalio, cara do Princípios, vai o Tony Blair, vai... quem mais? Vai Michael Johnson, vai muita gente absurda, tá? E vai ser um evento organizado pela XP, vai ser de graça. Mas você precisa se inscrever para você participar, tá? Você vai, entra lá, bota o nome e e-mail, você vai participar desse evento que vai ser de graça da sua casa, tá bom? Mas eu vou mandar assim que terminar aqui o link no Telegram para vocês se inscreverem. E aí é para ajudar vocês, porque é de graça, tá bom? Vocês vão ter muito conteúdo interessante lá. Beleza? Vou mandar no Telegram. Esse link é só você clicar e vocês se inscrevam lá. Vai ser do dia 14 ao 18. Vocês vão curtir muito. Eu vou na Expert desde quando eu era agente autônomo, acho que talvez desde 2014, 2013. E eu lembro que eu ganhei o prêmio do escritório Revelação na Expert. Foi muito legal, tá? Então, ó, vai a Malala também, né? Que foi a que eu citei, que não falei o nome dela, mas que ganhou o prêmio Nobel. Vai muita gente legal. Então depois eu vou passar para vocês esse link e aí vocês vão ver realmente umas coisas absurdas e legais lá. Você acha que 4 dias de conteúdo, mais de 100 palestras incríveis, tá? Enfim, muitos bilionários, muitos investidores. Eu vou passar o link para vocês no Telegram. Então quando terminar aqui, vocês vão lá e se inscrevam, tá? Segundo insight. Essa daqui... Vou tirar os comentários. Vai o Taleb também, gente. Pô, vai estar o Taleb também, olha isso. Aliás, eu provavelmente vou acabar falando com alguns deles, hein? Top! Vamos lá. Quem corrige o zombador traz sobre si um insulto. Quem corrige o zombador traz sobre si um insulto. Isso falou comigo, tá? Eu li essa frase quando eu li ontem, falou comigo. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Vou ler o comecinho de novo aqui, ó. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Por outro lado, né? Repreenda o sábio e ele o amará. Então, o que eu vejo aqui, né? Vocês se identificam com isso? Porque quando eu li ontem eu falei, cara, e é por isso que eu vejo que muitos princípios que eu ainda não trouxe para a minha vida, se eu aplicasse eles antes, talvez eu teria poupado muita briga na minha vida, teria muito mais paz, talvez mais resultado. E o que eu tiro disso? O que eu tiro disso é, não adianta você repreender o zombador, porque o zombador, ele não vai te ouvir. É tipo,
você vai responder alguma coisa e o zombador ele não está focado em crescer, em compreender, ele está focado em te dar uma resposta agressiva, em te dar uma sacadinha, em dar uma lacradinha. É isso que ele quer, tá? É isso que ele quer. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que na minha vida, eu acabei aprendendo um pouco disso quando eu estava gravando um podcast com uma das pessoas mais puras que eu já conheci, que é a irmã do Ayrton Senna, tá? Eu estava com a Viviane Senna, gravando um podcast lá no Instituto Ayrton Senna. Pô, Senna, aliás, cara, tá disponível o documentário dele no Netflix de novo, tá? Quem quiser assistir, recomendo. E aí eu tava eu tava reflexivo quando eu fui gravar aquele podcast, né? Eu tava reflexivo, porque eu tava tentando mudar o Brasil, falando com todo mundo, querendo falar para todo mundo. E aí eu comecei a tomar muita porrada, sabe? Porrada de um monte de gente. E gente que eu não entendia, eu apanhava e ficava assim, cara, por que as pessoas estão fazendo isso comigo? Por que as pessoas estão fazendo isso? Mas o que eu estou falando, elas precisam do que eu estou falando. Por que isso está acontecendo? E aí as pessoas, elas começaram a ser tão injustas comigo, que aí eu refleti e eu percebi o seguinte: não eram todas as pessoas que estavam sendo injustas comigo, era uma minoria que fazia muito barulho. E eu percebi que na verdade não eram elas que estavam sendo injustas, era eu que estava sendo injusto comigo mesmo, acreditando que eu iria conseguir ensinar alguém que não queria aprender. E aí eu cheguei para Viviane Senna, que está nessa jornada, né, há muito tempo, ajudando as pessoas, especialmente na educação. E eu falei: Viviane, você consegue ajudar quem não quer ser ajudado? Ela falou: não dá. Não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. Eu falei: e quem quiser ouvir depois, só ir no Spotify e escrever lá Primocast, procurar o episódio da Viviane Senna. Eu falei: nossa, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado? Ela falou: não dá. Porque a pessoa não está aberta a isso. Então, existe um momento correto. Eu falei: caraca, velho, faz sentido. E aí eu mudei a minha missão e eu passei a entender que eu só quero falar para quem quer me ouvir. Eu só quero ensinar quem quer aprender. Por quê? Porque eu sou egoísta? Porque eu sou arrogante? Não. É porque eu simplesmente não consigo falar com quem não quer aprender, porque a pessoa não é aberta a isso. Não é aberta. Nem a refletir e compreender. E é por isso que aqui diz o seguinte: quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Mas repreenda o sábio e ele o amará. Então, quando você é sábio e alguém te repreende, o sábio ele agradece. Ele fala: porra, que massa, é verdade, vou crescer. Porque ele entende que ser repreendido é uma forma de ele crescer. Só que por que ele consegue fazer isso? Porque ele respeita dois princípios aqui que são regras do jogo: humildade e ego. Ele é humilde para entender que ele não sabe tudo, então ele vai aprender. Se alguém falar, ele vai aprender. Ele tira esse filtro. E o ego, ele deixa as informações entrarem e não forma essa casca. Só que o zombador, ele é desumilde e ele é arrogante. O problema é que muitas vezes ele é assim porque ele é inseguro. Mas, independente do motivo, você não consegue. E é por isso que ontem eu me liguei que eu não tenho por que repreender. Por exemplo, quando alguém dá uma informação errada, pela zoeira e está disseminando mal, você pode ver que eu nunca vi alguém chegando lá e falando: olha só, isso daqui que você está fazendo não faz sentido e tal. Eu nunca vi alguém fazendo isso e o zombador falar: nossa, verdade, obrigado por me avisar, agora que você falou eu vou mudar tudo. Eu nunca vi isso acontecer, eu só vejo treta, tá? Então isso daqui falou muito comigo, tá? E aí, sabe com quem isso daqui fala muito também? Com Warren Buffett. Warren Buffett é para mim, o maior investidor de todos os tempos, tá? O cara que eu mais admiro no mundo dos investimentos. E eu puxei várias notícias aqui, várias notícias de 2020 aqui, falando que ele perdeu o brilho, né? Muita gente, muitas matérias falando: Warren Buffett perdeu o brilho, né? Deixa eu tirar os comentários aqui. Muita gente dizendo que o Warren Buffett perdeu o brilho. Eu vi um vídeo que eu não acreditei. Um cara grande nas redes sociais dos Estados Unidos falando assim: eu sou melhor que o Warren Buffett, a época do Warren Buffett já foi. E falando, agressivo. Ele falou: é verdade, olha que a rentabilidade aqui nos últimos tempos aqui, eu ganhei dele, tá? Eu sou muito melhor que ele. Ele é bom, respeito, mas já foi. Eu sou melhor do que ele. Cara, como pode isso, né? Quantos princípios esse cara desrespeitou falando isso, né?
O cara foi desumilde, o cara foi arrogante, o cara foi tolo, achando que sabe tudo, foi uma falsa modéstia, dizendo que não, eu respeito a história dele e tal, do jeito que ele falou foi... Enfim, o que é o ponto aqui? Os zombadores, ou a mídia muitas vezes, porque nem toda a mídia, mas boa parte da mídia é zombadora, eles não têm compromisso com o que eles estão dizendo, eles têm compromisso com clique, né? Eles têm compromisso com clique. Nem todos, mas uma parte da mídia. E aí, cara, muitas matérias falando mal do Warren Buffett 2020 agora. Por quê? Porque ele tem uma grande parcela em caixa, não teve uma super performance aqui nesse ano, nos últimos anos, beleza. Aí, em 1999, isso aconteceu também. Tá? Em 2008 também aconteceu. Então, cara, como que você vai desrespeitar alguém que sofreu essa mesma coisa há tanto tempo e sempre deu a volta por cima e está no mercado há tanto tempo? E sabe o Warren Buffett que ele responde a essas pessoas? Ele não responde nada. Ele nunca responde zombador, porque o Warren Buffett já sabe desse princípio aqui. Quem corrige o zombador traz insultos sobre si mesmo. Você só vai trazer ódio para você. E aí tem um monte... E qual que é o problema? Olha a lógica que acontece hoje. Quando você tem um zombador e você repreende o zombador, ele muitas vezes ele é um tolo. Por quê? Porque ele é desumilde, ele pode ter um conhecimento técnico, mas geralmente ele acha que sabe tudo e não sabe tudo. Só que esse cara aqui, ou essa pessoa, ou essa empresa, eles têm muitas pessoas que acreditam nessa palavra. E essas pessoas que acreditam nessa palavra, elas têm uma falsa segurança aqui. Só que essas pessoas, elas são, algumas vezes, inocentes. E essas pessoas, elas entram nessa onda do zombador, e pessoas boas de coração, mas que não são sábias, ou são insensatas, elas cometem grandes cagadas por causa disso. Então, qual que é o aprendizado aqui? Não repreenda o zombador, só repreenda o sábio, só. Eu gostaria muito de ajudar pessoas a não cometer algumas burrices, como entrar em pirâmides financeiras e algumas outras coisas, mas eu percebi que eu tenho que falar para quem quer ouvir, tá? Porque tem gente que entra e tá tão cega que ela fala, cara, cala a boca, é isso, eu vou entrar aqui e pronto. Eu falo, beleza. Então, isso aqui é o grande insight para mim desse ponto. O que é uma outra coisa também? O livro, ele fala várias vezes, eu não falei, acho que nenhuma vez no desafio, mas a frase mais citada aqui no livro, e eu não falei antes por pensar em, putz, mas talvez aqui tenha muita relação com religião, e eu estou falando sobre uma ótica mais cética aqui, mas agora eu entendi que na verdade isso aqui é cético, isso aqui tem a ver com business, investimentos, né? Mas demorei para compreender isso aqui. Qual que é o princípio da sabedoria? Qual que é o princípio da sabedoria? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. E eu não falei isso antes porque eu falei, pô, mas muita religião. E pensando agora, não é. Porque o que é o temor do Senhor? Para mim, o temor do Senhor são as regras do jogo. São os princípios da natureza. É o que a gente fala, é humildade, é arrogância, é imediatismo, é longo prazo. São essas coisas, né? É vaidade, é ego, é tolice, é insensatez. É esse mundo de coisas, né? Eu falei algumas positivas, umas negativas, né? Mas é esse mundo de coisas que formam o temor ao Senhor. Para mim são os princípios das regras do jogo. Então, qual que é o princípio da sabedoria? Respeitar essas regras do jogo. Quem respeita essas regras do jogo tem sabedoria. Quem não respeita essas regras do jogo não tem sabedoria. Então, se você fere esses princípios, você não tem sabedoria. Se você respeita esses princípios, você tem sabedoria. Tá? É assim que eu entendo. Então, o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. O que é o temor? É o respeito. Temor é respeito. Não é temer, medo, não é respeito. É respeitar as regras do jogo. Tá? E para mim, isso é muito poderoso. Porque agora eu entendo que você seguir tudo isso te traz sabedoria. Mas seguir tudo isso não é fácil. Porque é a mesma analogia da dieta, né? Vamos mudar a analogia da dieta. Vamos botar a analogia do mercado financeiro. Você seta várias operações, né? Você tem algumas operações já setadas, né? O que são setadas? Aquelas operações que você já deixa preparadas. Olha, eu vou fazer essa operação, quando acontecer isso eu vendo aqui ou eu compro aqui. Você já tem algumas operações setadas, tá? Pum! Quando chega na prática, executar é um pouco mais difícil. Porque você fala, puta, mas tá com cara que esse mercado vai subir. Aí o mercado vai e sobe. Aí você fala, puta, eu devia ter segurado. Aí a próxima vez você vai lá e segura. Aí o mercado vai e cai e você fala, puta, eu devia ter saído.
Então, na prática, é muito mais difícil você executar. Então, mesmo sabendo desses princípios, saber e executar é totalmente diferente. Mas o que vai te trazer sabedoria é respeitar as regras do jogo, é o temor ao Senhor, é o respeito, é honrar os princípios da natureza, que se aplicados à nossa vida, vão nos trazer muitos benefícios, que são basicamente sucesso e paz. Tá? Se a gente não respeitar os princípios, o que cai sobre nós? O que cai sobre nós é ruína e vergonha. Entende? Sucesso e paz ou ruína e vergonha. É isso. É isso que cai sobre nós. Beleza? Ok. E aí, tem uma outra frase que eu separei aqui, que essa daqui é chocante. Aliás, faz sentido o que eu estou falando, gente? Faz sentido o que eu estou falando para vocês? O que vocês acham? Faz sentido? Princípios milenares, assim, 4.000 anos, e esses princípios são aplicáveis até hoje. Isso daqui é o mais poderoso, né? Faz sentido o que eu estou dizendo? Me conte. Vamos lá. Que agora eu vou passar o que eu acho que é o mais poderoso desse capítulo 9, tá? Vamos lá. Show, faz sentido. O que faz mais sentido para mim é o que eu vou ler agora para vocês. Aos que não têm bom senso, ela diz. Ela quem? Sabedoria. A sabedoria está falando, tá? A sabedoria está falando. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Nossa, chocante, né? Vamos lá, qual que é a metáfora aqui? Ou realidade, né? A água roubada, aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. O que é isso? É o famoso, o escondido é mais gostoso. Sabe aquelas coisas que a gente usa para justificar algumas coisas? Tipo, nossa, vamos fazer escondido, é mais gostoso. Vamos pegar uma coisa ali que não é nossa, ali é mais gostoso, dá mais emoção, dá mais adrenalinazinha e tal. Sabe? Tá falando disso. É mais gostoso. É mais gostoso. Mas a gente está ferindo alguns princípios aqui. Tá? Então, qual que é a consequência disso? Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Então, imagina que existe algo que te chama para fazer o proibido. Ele te chama para fazer o proibido. Só que ele te chama para fazer o proibido e parece que é tudo muito bom. Só que a gente achando que está fazendo tudo gostoso aqui, que está curtindo, o que vai cair sobre nós? Na verdade, a gente não consegue perceber que nesse mesmo ambiente de coisas proibidas, existe espíritos dos mortos que estão entre nós e que já foram convidados antes de nós para fazer o proibido. E hoje, esses convidados que vieram antes de nós, eles estão nas profundezas da sepultura. O que significa aqui? Não faça cagada, velho. Toma cuidado com as tentações de coisas proibidas. E no mercado financeiro, o que mais tem a tentação, pô? O que mais tem a tentação? Se você pegar e investir o seu dinheiro a longo prazo e você não fazer nada, diversificar seu dinheiro a longo prazo, não fazer nada, a chance é muito grande de você ter muito mais resultado do que alguém que é inexperiente ou que é muito ganancioso e fica querendo fazer um monte de movimentação. Sacou? Olha o Kaiser aí. Kaiser, isso daqui, cara, você lembra disso? Você que me deu essa caneta, velho. Tá? Então isso daqui para mim é muito, muito forte, tá? Não caia na tentação de fazer besteira no mercado financeiro. Charlie Munger tem uma frase que ele diz que muitas pessoas desperdiçam o potencial de rendimento no longo prazo porque elas tentam ser inteligentes demais. Elas tentam prever o mercado demais. Elas tentam fazer muitas movimentações porque elas são inteligentes ao invés de simplesmente acompanhar o fluxo. Entende? Isso daqui é muito poderoso, tá? E de novo, provérbios não é garantia de nada. Provérbios é probabilidade, é estatística. Se você seguir os princípios, você tende a ter mais resultados. Se você desrespeitar os princípios, você vai se ferrar. Tá bom? E o que acontece quando você não respeita os princípios? Duas coisas, ruína e vergonha. E não tem nada pior do que vergonha, de verdade. Eu já senti vergonha, muita. Dói, parece que dói mais que qualquer coisa. Tá? Sabe quando você sente vergonha?
quando você faz alguma cagada, lá na época do colégio, na escola, e tá todo mundo olhando pra você, então não é pra você dar risada e tal. Vergonha, velho. Machuca muito, muito. A humilhação pública machuca, tá? Ó, o primo falou uma coisa aqui, o Lucas, ele falou, day trade não é ganância. Day trade não é ganância. Ele pode ser ganância, tá? São duas coisas diferentes. Por exemplo, fazer day trade não é coisa de idiota, mas tem muito idiota fazendo day trade. É igual religião. Religião não é coisa de idiota, mas tem muito idiota falando de religião. É igual investimentos. Investimentos não é coisa de idiota, mas tem muito idiota falando de investimentos. Então, tudo depende, tudo é uma ferramenta. Você pode usar para o bem, pode usar para o mal. Mas depende de como você encara isso, tá? Esse é o grande ponto. Gente, a frase do... hoje, olha o que é. O Kaique conseguiu mais um Primo Box para nós. Você esqueceu de falar do Giovanni. É verdade. Calma, gente, eu não posso esquecer uma coisa. Ontem eu estava no estádio do Allianz Parque, né? Que a gente estava vendo, né? Que a gente vai fazer o evento lá no dia 16 e tal. Já está esgotado, só para deixar claro. E que bom, aliás, obrigado, muito bom o que a gente está fazendo junto, valeu mesmo. E eu fui assistir o evento do Dave, né? O Dave mandou muito bem ontem. E aí a gente tá no carro, né, amor? Tava eu e a Cá no carro. E aí, quando eu tava no carro, aconteceu uma coisa muito doida. Não é o Primo Box hoje, Kaique? Agora velho. Era o Kimbo hoje? Bom, agora é o Primo Box. Bom, o Kaique tá mandando mensagem aqui. O que aconteceu ontem? Eu estava sentado assistindo o Dave, né? Foi muito massa a apresentação dele. E aí chegou um primo assim do lado, tava trabalhando no evento, 23 anos de idade. Ele chegou assim, quietinho, que ele não podia, né? Não podia falar ali com a gente, né? Porque... não podia, né? É que, enfim... tinha um segurança que um primo foi tirar foto com a gente, né? O segurança quase deu porrada no primo lá. Aí chegou esse primo, ele falou assim, ô Thiago, só queria falar que eu sou seu fã. Eu falei, caraca, pô, que massa, que legal e tal. Ele falou, não, é sério, eu assisto todos os desafios e eu tô trabalhando aqui no evento e tal, humilde o primo. E, cara, eu queria dizer que você mudou minha vida e, cara, e o maior aprendizado que eu tive com você foi a diferença de preço e valor, né? Foi preço e valor, porque, cara, isso aqui mudou totalmente a minha vida. Eu leio muito livro, eu já li todos os livros que vocês passaram para ler. Ele tem 23 anos, primos. Veio de baixo, origem daquela humildaça. Falou de Ray Dalio, falou de Napoleão. Falou que leu Ray Dalio, cara, Napoleão Hill. O cara tava trabalhando no evento lá, sabe? Humilde. Ele falou, primo, eu tenho 20 mil reais guardado, bati esse mês aqui guardado, 20 mil reais, porra. Ele falou, e todos os meus amigos, ninguém nem tem dinheiro, eu tenho. Então eu tô muito feliz, obrigado mesmo, coração. O nome dele era Giovanni Lima. E eu falei, pô, Giovanni. E ele falou, tô assistindo um desafio. Eu falei, amanhã eu vou te mandar um abraço. Então, pô, queria mandar um abraço aqui pro Giovanni Lima, que eu sei que acaba representando muitos de vocês, muitos dos primos que me seguem, muitos dos primos que ouvem a mensagem que eu tenho para passar. Assim, de novo, o maior desafio do mensageiro é não se sentir ou querer se sentir maior do que a mensagem, né? Já caí nessa tentação algumas vezes, mas hoje eu sei que a minha mensagem é muito mais poderosa do que eu. E eu, tanto faz, né? Sou eu, a Cá, aqui, minha família e tal. Mais importante é a mensagem, talvez você nem lembre de mim daqui a algum tempo, mas isso não importa. Só quero que você tenha prosperidade e consiga alcançar os seus objetivos, tá? Então eu fiquei muito feliz por esse depoimento, quis compartilhar com vocês, tá bom? Foi muito legal mesmo. Gente, então, como o Kaique já me avisou aqui, hoje não ia ser o Primo Box, mas eu falei para vocês, então agora vai ser o Primo Box, vai ser a assinatura de um ano do Kimvo e vai ser um ano de assinatura da Rico Mais na foto, tá? E ó, dentro do Primo Box, dentre várias coisas, vem esse bonezão do primo aqui, ó. Nada disso é vendido, tá? Então, é a única chance de você conseguir. Todo mundo que comentar 2 vezes na frase do dia vai participar e você pode comentar quantas vezes quiser, tá? E a frase do dia, para vocês não esquecerem, o erro é a instrução dos bem-sucedidos e a desculpa dos fracassados. E eu quero deixar bem claro o seguinte, hoje foi o último dia da introdução, gente.
Hoje foi o último dia da introdução. O Kaique tá assim, ó. Eita, então pera. Não, então pera, primo. O Kaique deve estar fazendo arte agora. Não importa. O que importa é que eu vou falar pra vocês agora. Hoje, todo mundo que comentar na foto marcando 2 pessoas participa de 1 ano de assinatura do Kinvo que a gente vai dar. O Primo Box que a gente vai mandar na sua casa. E 1 ano de Rico Mais. Tá bom? Primos, ó, todo mundo que compartilha a live me ajuda demais. Vamos fazer o seguinte. Vou passar uma missão pra vocês aqui, ó. Uma missão muito, muito simples, tá? Hoje é quinta. Uma missão muito simples, gente. Muito, muito simples. E se você acha que o que a gente está fazendo aqui agrega? Se você não achar, aí você não precisa fazer isso. Eu quero que amanhã você traga na live 2 pessoas. 2 pessoas que não estão acompanhando o desafio. Eu sei que a maioria talvez se sinta coada e tal, mas traz, gente. Se isso daqui está te ajudando, imagina como ajudaria essa pessoa. Essas 2 pessoas. Tragam 2 pessoas para assistir a live amanhã. Não é do seu lado. Pode ser do seu lado, mas hoje, ao longo do dia, conversa com 2 pessoas para que elas assistam a live. Convença elas a assistir a live, porque existe uma barreira inicial. A barreira inicial é, puta, mas é muito cedo. 5 da manhã, puta merda, não sei o que lá. Mas qual que é o ponto? O ponto é por isso que é bom. Porque isso aqui tira você da zona de conforto e filtra os preguiçosos, velho. Acordar cedo não vai enriquecer ninguém. É o que você faz depois disso, tá? Então, convença 2 pessoas a virem aqui amanhã com você, tá bom? E hoje, então, vamos entregar isso daqui, tá, Kaique? Então, a arte vai estar errada lá no feed, primos. Mas, sabe o que importa é o que eu falei pra vocês aqui. Tá bom? Tamo junto, até amanhã, sexta-feira, 5 e 6. E amanhã começa o conteúdo, hoje tem uma introdução. Valeu, tamo junto e todo mundo que compartilha os stories, ficamos muito felizes. Amor, a Cá tá brincando com o dog. Dá tchau aí, amor. Tchau, gente. Bom dia. Valeu, galera. Um abraço.